O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Ai, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós iniciamos o tempo do Natal, que já inicia na verdade com a preparação, o tempo do Advento, sendo acompanhado por João Batista, que muito nos exortou, nos acompanhou e nos preparou nosso coração para celebrarmos a festa do Natal. Nascimento do Senhor, vivenciarmos o mistério da sua encarnação. E terminamos o tempo do Natal justamente começando o Evangelho de hoje novamente com a figura de João Batista. É interessante que a gente pode assim fazer uma pergunta dentro do nosso coração, da nossa mente, levantar o seguinte questionamento: e Jesus precisava ser batizado? Ora, se Jesus ele não tinha pecado, ele era Deus e ele necessitava ser batizado, mas por que o batismo? Jesus se deixou ser batizado não porque ele tinha pecado, não porque ele necessitava ser batizado, mas Jesus deixou ser batizado por causa de nós, por compaixão de nós. Quando nós vamos pescar, quando a gente vai pescar com anzol, é claro, você não pesca com um anzol limpo, sem uma isca. É necessário jogar uma isca para que o peixe morda e você possa fisgar o peixe. Jesus, com uma sabedoria divina, Jesus faz a mesma coisa. Jesus, ele se deixa ser batizado. Jesus entra na fila dos pecadores, mesmo sem ser pecador. E lá Jesus se mistura com os pecadores, se lambuza com os pecadores, a fim de nos resgatar, de nos salvar, de nos purificar. Nós ouvimos Atos dos Apóstolos, um dos discursos de Pedro, isso aí é um texto pós-pascal, ou seja, depois da ressurreição de Jesus. E Pedro começa: agora sim, agora eu compreendo. Eu acho bonito esse termo, agora eu compreendo, porque no tempo em que os discípulos, em que Jesus estava caminhando com eles, que eles estavam convivendo com Jesus, muitas coisas eles não compreendiam. Por exemplo, no dia nas vésperas da paixão, no dia da instituição da Eucaristia, que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: tu jamais vai lavar os meus pés. Jesus: olha, se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo.
agora vocês não compreendem o que eu estou fazendo no final da ceia, mas depois vocês vão compreender. Por que vão compreender? Porque o Espírito Santo, ele vai dar esse entendimento. E lembremos que o batismo de João era um batismo de preparação para a vinda do reino. Ele disse: eu batizo com água, mas vem alguém maior do que eu que vai vos batizar com o Espírito Santo. Então o batismo depois toma, claro, com Jesus sendo batizado, e o Espírito Santo desce sobre ele, então significa dizer, Jesus sendo batizado, aí o batismo toma um sentido completo, que é o sentido que nós temos hoje do batismo, que nos apaga os nossos pecados e ao mesmo tempo nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar em nós, passa a morar na comunidade cristã. E é esse Espírito Santo que nos faz a gente compreender a vontade de Deus. Acontece essa passagem, por isso nos é apresentado no dia do batismo, antes de iniciar a vida pública, Jesus, nos é apresentada a figura de João Batista. Quer dizer, acaba o tempo de João Batista e começa o tempo de Jesus. A missão de João Batista está completada. Agora inicia o tempo do Senhor. O reino já está no meio. Ainda diz, por isso tem alguém no meio de vocês. Olha o discurso de João. Quem é esse alguém que está no meio de vocês? Jesus. O reino já está acontecendo. Jesus está no meio de vocês. Certo? Então agora inicia. E por isso Jesus se deixa batizado. O batismo de Jesus torna-se um evento, um divisor de água. Certo? Antes e depois. Então Deus se dá, ou seja, Deus se revela, se dá a revelar plenamente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E aí, voltando para o discurso de Pedro, e ele começa a fazer uma retrospectiva. Aí ele diz: agora eu compreendo de fato que Deus não faz distinção de ninguém. Ele quer justamente preparar o povo para dizer que com a morte de Jesus, em Jesus, todos passam a ter uma filiação divina. E aí ele fala justamente como Jesus começa o seu ministério, primeiro começando o seu batismo, e depois Jesus começa a pregar, Jesus começa a curar os doentes, Jesus expulsa os demônios, Jesus prega a verdade, a liberdade, o amor, a fraternidade. Quer dizer, Jesus é aquele que através da sua vida, a sua mensagem é uma mensagem universal. É como se fosse uma bomba que explode e os estilhaços vão chegar em lugares distantes. Quer dizer, todos os povos são agora acolhidos, abraçados por Jesus. Todos são introduzidos numa só família, que é a família dos filhos e filhas de Deus. Que é quem? A igreja. Então todos agora são introduzidos, são enxertados nesta grande árvore que é Jesus. Nós nos tornamos membros do seu corpo. É um sacramento. Inclusive, quando a gente está estudando a teologia dos sacramentos, diz que a igreja seria o quê? São quantos os sacramentos? Nós ainda há pouco entramos com os símbolos, né, dos sacramentos, do batismo e tal. São 7, não é isso? Diz que o 8º sacramento seria quem? A igreja. Seria um dos sacramentos. Que a gente não vê Jesus presente. Não vê Jesus, eu não estou vendo Jesus aqui. Mas ele se faz presente. É como quando a gente, por exemplo, pega muitos tijolos, né? Milhares e milhares de tijolos, para construir uma grande basílica, uma residência, um arranha-céu, sei lá. Para poder juntar todos esses tijolos, é necessário o quê? Para eles ficarem fixados na parede. O cimento, não é isso? Depois que a gente mistura o cimento na massa, o cimento desaparece. Mas ele está lá visível. E é ele que dá sustentação, firmeza em todos os tijolos, aqueles milheiros e milheiros de tijolos, para aquele prédio ficar bonito, belo. Não vejo o cimento, mas ele está lá no meio. Assim é Jesus. Com o batismo, né, Jesus, ele nos introduz neste edifício.
Nós fazemos parte dele, desta construção. Não é uma construção física, não é uma construção visível que a gente pode dizer logo está vendo. Ela é invisível. Por isso Jesus falava de um templo, quando Jesus, olha, se destruir este templo, eu edificarei em 3 dias. E eles pensam, ora, mais de 40 anos foi necessário para construir o templo, e esse homem é louco, só pode ser louco. Jesus não falava do prédio de pedra, Jesus estava falando do novo templo espiritual que seria reconstruído a partir da sua ressurreição, a partir daqueles que iam fazer a sua adesão à sua palavra, seu testemunho. Quem? Nós que nos deixamos ser batizados em Jesus Cristo. As palavras que encerram o evangelho de hoje, na verdade, é uma síntese. Olha o que diz aqui o evangelista Marcos. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O meu filho amado. Ora, dizem que Deus não tem filho, segundo a tradição do Antigo Testamento. O filho de Deus, eram comparados ao filho de Deus, eram os homens, valorosos, os reis de Israel, e esses eram chamados filhos de Deus, porque eles eram ungidos em vista de uma missão, liderar o povo. Alguns até eles juntavam a função de rei e ao mesmo tempo a função sacerdotal. Então, o evangelho de hoje revela que Jesus é o filho amado de Deus. E é um filho amado no qual Deus põe o seu bem-querer. Ou seja, aquilo que Deus quer passa a ser entendido a partir da boca de Jesus. Então veja bem, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus fazendo bem, Jesus termina, este filho amado do Pai, termina nos revelando aquilo que Deus quer. Então o querer de Deus é revelado a partir de Jesus. Mas o que Deus quer de mim? Aí nós temos que consultar Jesus Cristo, aquele que tem a força, que tem a potência do Espírito Santo. Que o evangelista nos revela isso. Então, sobre Jesus está a força de Deus, a potência de Deus, o amor de Deus. E Jesus, ele termina nos resgatando e nos transformando também em filhos adotivos de Deus, uma só família. Eu acho que uma coisa que nós podemos sair hoje, animados para voltar para as nossas casas, é saber que nós hoje somos os filhos amados de Deus. Nos sentirmos amados por Deus em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a prova de que Deus ama a cada um de nós. E amando a cada um de nós é uma forma da gente valorizar o nosso batismo. Não existe cristãos de primeira categoria e de segunda categoria. Cristãos mais santos e menos santos, não. O batismo nos iguala. Todos nós somos uma só família. Por isso devemos nos sentir amados e ao mesmo tempo devemos nos sentir mais irmanados, mais próximos uns dos outros. Não somos estranhos. Às vezes nos tratamos com certas friezas, na nossa vida, no nosso cotidiano. Não. Você é irmão. Às vezes quando a gente vai em outra comunidade, em outra cidade, em outra igreja, às vezes por motivo de viagem, ou de trabalho, ou ter que mudar de uma cidade para outra, lá onde você está, você também é irmão ou irmã. Lá é a sua casa também, lá é a sua comunidade, porque o batismo é um só. Pelo batismo eu faço parte desta grande família. Então, onde quer que eu esteja, independente de nação, de cidade, lá é a sua família espiritual, que é a igreja, na qual você foi enxertado e que você deve viver até o último dia da sua vida. Que Jesus, o Filho amado de Deus, nos abençoe e nos ajude a perseverarmos na nossa fé, no nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora renovemos essa fé em Jesus, o Filho amado do Pai, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,